Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constituem um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ele oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Negociação Orientada para o Valor. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Hoje contaremos com a presença do professor Carlos Correia, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. É também MBA pela Universidade Nova. Leciona Negociação e Técnicas de Venda em programas executivos e de pós-graduação do ISEG Executive Education. Entre outros cargos de direção, foi diretor comercial da TMN, Vodafone e Prosegur. Hoje a sessão terá cerca de 30 minutos e ficará gravada. No final reservaremos alguns minutos para as vossas questões. Essas questões podem ser colocadas no espaço Q&A. Passo agora a palavra ao professor Carlos Correia. Muito bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado por terem estado aqui presentes connosco, dedicar alguns minutos para, no fundo, partilharmos aqui algumas ideias sobre a negociação e sobre o nosso curso, e obviamente agradecer ao ISEG pela oportunidade que me dá de estar presente convosco hoje a divulgar este novo curso que se iniciará em breve e sobre o qual vamos falar um pouco. Obviamente que o módulo de que hoje vamos falar é o último, portanto alguns de vocês terão tido a oportunidade, com certeza, de ter participado em outros seminários com outros docentes do programa, e a ideia é percebermos que, no fundo, a negociação faz parte de um ciclo, e o que o curso de B2B pretende, no fundo, fazer é dar todos os espaços e ajudar a testar, a verificar, a analisar todas as componentes de cada um desses espaços de um processo complexo, longo, e sobretudo focado, como é nome do curso, nos negócios B2B, que são aqueles que verdadeiramente nos preocupam quando falamos de negociação e da forma como vamos abordar a negociação ao longo do curso.
Como o Pedro já apresentou, este webinar vai ter, grosso modo, 30 minutos. Eu farei aqui uma pequena introdução de cerca de 15, tentando dar uma visão mais alargada possível daquilo que é a negociação e daquilo que é a negociação em âmbito B2B, que é isso, obviamente, que mais ou menos nos vai ocupar durante o módulo. E depois teremos um pequeno período para perguntas e respostas, e onde, obviamente, terei a oportunidade de responder às questões que queiram colocar. Obviamente, incentivo-vos desde já a fazê-lo, e, portanto, podemos aproveitar este espaço também para debater aqui um pouco e tentar esclarecer alguns tópicos que possam fazer parte das vossas dúvidas ou questões que queiram sobre o módulo, sobre a negociação, sobre, no fundo, aquilo que vamos falar aqui hoje. E a primeira coisa que vamos falar e que eu gostaria de partilhar convosco é tentar desmistificar aqui um pouco a ideia que existe, ou existirá, pelo menos, alguns de vós, de que os negociadores são, assim, umas pessoas, uma espécie de iluminados, que têm umas características natas que fazem com que tenham sempre muito sucesso nas negociações em que estão envolvidos, obtenham sempre ótimos resultados, e isso faz deles uma pessoa diferente de nós todos, dos comuns mortais. E aquilo que nós acreditamos no ISEG, e em muito particular neste curso, é que não é, obviamente, não é a versão correta. Aquilo que acontece é que nós temos que treinar, temos que analisar, temos que ter, obviamente, pessoas que nos possam dar feedback sobre a forma como nós nos comportamos num determinado processo, a estratégia que usamos, e isso, feito muitas vezes, vai, obviamente, melhorar muitíssimo a forma como nós negociamos, a disponibilidade que temos para negociar e até, que é logo um pré-requisito, a forma como encaramos um processo de negociação. Isso é completamente fundamental, e ao longo do curso nós treinaremos em aspectos muito básicos e muito práticos, com exemplos, com roleplays, aquilo que são temas-chave do processo de negociação e da forma como os devemos abordar, obviamente adequando a abordagem à situação que temos à nossa frente, ao interlocutor, à importância do negócio que estamos a querer fazer, e, portanto, esse é um aspecto de aprendizagem que nós, obviamente, tentaremos tratar e tratamos de forma muito detalhada ao longo do módulo que temos. E a primeira questão, como vos disse, era o tema de como é que abordamos as negociações, não é? E obviamente que podemos abordá-las sempre de duas formas, até um bocadinho extremadas, e às vezes usar exemplos extremados ajuda a compreender o conceito, que é se nós queremos de facto ser um protagonista da negociação, e obviamente encarar a negociação como um processo que nos vai ajudar, que nos vai poder levar a caminhos e a resultados melhores do que aqueles que nós esperávamos, ou achamos que, no fundo, somos vítimas do processo. Somos alguém para a qual uma negociação é uma chatice, é algo que nos vai desgastar, é algo que nos vai colocar mal perante o nosso interlocutor, é algo com o qual não nos sentimos confortáveis e, no fundo, isso condiciona desde logo todo o resultado que vamos ter na negociação, porque partimos para ela já com uma carga negativa associada ao processo que vai decorrer. Obviamente que entre estes dois exemplos limite, há aqui um conjunto de outras variáveis que têm que ser equacionadas, e é isso que vamos conseguir fazer, porque no fundo, quando na nossa vida partimos para uma negociação, o que estamos sempre à procura é tentar resolver um conflito, obter um acordo sobre um qualquer tema, sobre um qualquer negócio, e portanto, se temos a necessidade de alcançar esse acordo, de alcançar esse resultado, obviamente que se o fizermos, ficaremos melhor, e portanto essa é algo que nos deve motivar sempre para, encarando a situação, preparando, e mais uma vez falaremos em detalhe sobre esses processos, abordarmos as negociações de uma forma positiva, numa forma de que o nosso objetivo, obviamente, é, no final, ficarmos melhor, e ficarmos melhor todos. Aquela lógica que também falaremos muito ao longo do curso, que é a lógica do win-win, a lógica de que os negócios são bons, os processos são bons, as negociações são boas, se no final ambas as partes saírem da negociação, depois dela terminada, com a sensação de que melhoraram a sua posição. Então têm uma sensação de chegada que foi melhor do que aquela que tinham à partida, porque o processo negocial foi ele próprio capaz de desbloquear estas questões que nós também falamos, e por isso temos o nome do módulo de orientação para o valor, negociação orientada para o valor. No fundo, fomos capazes de criar valor adicional pelo processo negocial. Portanto, o processo negocial é em si mesmo, é assim como nós o encaramos e é assim que queremos, obviamente, partilhá-lo, um processo criador de valor. E, portanto, queremos que a negociação ajude a desbloquear esse valor que, eventualmente, não estaria em cima da mesa no ponto de partida, ou pelo menos não estaria em cima da mesa para ambas as partes, ou não estaria em cima da mesa disponível de igual forma para ambas as partes. Então, isto são tudo conceitos que nós, ao longo do programa, vamos tentar elaborar.
Usando aqui um mantra que nós também muito usamos neste curso e que vários dos interlocutores que tiveram, intervenientes anteriores, tiveram no módulo, falaram, que é a lógica de que vender é ajudar. E, portanto, é essa a postura que nós vamos sempre colocar em cima da mesa. Nós estamos a ajudar a outra parte, estamos a ajudar a criar situações mais interessantes para ambos e, portanto, a ajuda está sempre presente ao longo deste processo. E é assim que chegamos à tal lógica do win-win, no fundo, porque nos ajudamos e fomos ajudados, e há aqui um processo, mais uma vez, há um ponto fundamental na negociação, que é um processo de comunicação, e, portanto, é muito importante ter essa comunicação franca, aberta, que permita que haja essa troca de impressões, que permitem, obviamente, que no final o resultado seja mais interessante. Outro aspecto que também falaremos ao longo da negociação, embora, como vos disse, o módulo é muito focado, é essencialmente focado nas negociações, obviamente, de âmbito profissional, mas também na nossa vida pessoal nós temos inúmeras situações em que somos confrontados com situação em que vamos ter que negociar e fazemos, como todos sabemos, desde muito pequenos, desde muito crianças, de muita tenra-idade, obviamente com processos cada vez mais sofisticados, mais elaborados, para negociações mais complexas, mas no fundo é isso que estamos a fazer. Estamos a fazer processos negociais e dentro da empresa nós também, mais uma vez, tipicamente os processos de negociação encaramos-los sempre como as negociações que fazemos com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, dependendo de que lado é que nós estamos na empresa, estamos mais numa área de compras ou mais numa área de vendas, mas existem cada vez mais e é importante termos consciência deles e sabermos, obviamente, lidar de forma correta com esses processos negociais, com as negociações que fazemos dentro da empresa. E fazemos negociações com as nossas chefias, com a nossa equipa, com os nossos pares e, portanto, só para dar um exemplo concreto, nós estamos envolvidos num projeto transversal da empresa para lançar produto novo, por exemplo, e obviamente tivemos que negociar o budget, os timings, os recursos, a dedicação de outras equipas, os prazos para a entrega dos documentos, tudo isso são processos negociais e que decorrem dentro da empresa. Portanto, mais uma vez também iremos olhar para o tema da negociação, não só como uma negociação para fora, para os tais clientes ou fornecedores, de situação mais comum, mas também dentro da própria empresa, dentro da negociação que temos que fazer enquanto gestores de um projeto, por exemplo, e obviamente que aí há inúmeros processos negociais que decorrem e que também temos que saber como lidar com eles. Criação de valor é o objetivo, mais uma vez, essa é a nossa lógica, e a lógica sempre que estamos a falar no âmbito de processos B2B. Estamos a falar de processos business to business, que são processos que também já foi abordado suficientemente, penso eu, ao longo dos últimos módulos, processos mais complexos, mais demorados, e portanto é muito importante nós termos a noção de que estamos em processos de negociação recorrentes, portanto nós não fazemos negociações uma única vez, com um único objetivo de curto prazo, temos tipicamente processos de negociação que são recorrentes, nós vamos ter que negociar muitas vezes com os mesmos interlocutores e, portanto, em ambientes muito competitivos, portanto, mais uma vez, a nossa lógica é sempre, nós seremos capazes de capturar mais valor dessa negociação quando formos capazes de tornar os tais processos recorrentes em ambientes competitivos sempre o mais interessantes possíveis e o mais favoráveis possíveis. Obviamente também é algo que falaremos no módulo, as negociações às vezes o resultado não é a venda, não é o fechar negócio, não é, há situações onde de facto o resultado mais interessante para as partes é não obter um acordo, obviamente são situações muito específicas e que também iremos olhar para elas exatamente nesse âmbito. E portanto estamos a falar de processos mais uma vez complexos, longos e portanto temos que ser capazes de os abordar na perspectiva de que o meu objetivo é conseguir vender hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, e portanto se eu tenho essa visão de longo prazo, obviamente há um conjunto de pressupostos na atuação enquanto negociador que eu vou ter em conta para garantir que esta minha regularidade no processo de venda se vai manter no processo negocial ou de compra, se eu for comprador, mais uma vez, se estiver do outro lado do processo, se decorrem ao longo do tempo e muito importante ter essa lógica que é talvez, e também já foi abordado no passado, uma das grandes diferenças para os processos B2C. Os processos B2C tipicamente são muito mais transacionais. Há uma venda e eu comprei ou vendi, em boas ou más condições, mas tipicamente o processo esgota-se nesse processo. Nos processos B2B, tipicamente, a maior parte deles, e aqueles que mais nos interessam do ponto de vista negocial, são aqueles que têm uma continuidade no tempo e, portanto, é muito importante eu perceber que tenho que construir uma relação com os meus interlocutores que me permitam, mais uma vez, vender hoje e,
ao longo do futuro em várias vezes. E, portanto, é muito importante eu ter essa noção e conseguir fazê-lo de forma interessante. Outro aspecto muito, muito importante que nós falaremos ao longo do curso é que as negociações são todas diferentes. Há muitos aspectos que influenciam as negociações e que nós, enquanto negociadores, temos que saber incorporar. E, portanto, saber incorporar é também perceber qual é a melhor estratégia que eu tenho que abordar perante uma negociação que vou ter que fazer amanhã, hoje à tarde, em qualquer altura, e, portanto, perceber quem é que é o meu interlocutor, em que mercado é que ele está a atuar, quais são os interesses, qual é a importância do resultado deste negócio para mim e para ele, que relação é que eu tenho com esse interlocutor, que relação é que eu quero construir, e, sobretudo, esse mapeamento tem que ser um mapeamento para ambas as partes. Portanto, tenho que conhecer muito bem, idealmente, a minha posição, obviamente, será, em princípio, mais fácil, mas também tentar antecipar, avaliar, perceber quais são as características do negócio em si, na perspectiva do meu interlocutor, da pessoa que eu vou conhecer, que eu vou encontrar para fazer esta minha negociação. E depois, se calhar aqui mais uma vez um mantra que eu também repetirei várias vezes ao longo do nosso módulo, que é, há muitas coisas na negociação que são, obviamente, que eu vou ter que ceder, que eu vou ter que dar, que eu vou ter que receber, que eu vou trocar em algumas áreas e em alguns aspectos, mas há uma questão que é fundamental e é aquela que eu não posso nunca perder numa negociação, e para mim, eu costumo começar o módulo com algo parecido com isto e terminá-lo também com algo com a mesma mensagem, que é: eu não posso nunca perder o direito de me voltar a sentar com aquela pessoa numa negociação. E, portanto, a minha credibilidade enquanto negociador, enquanto interlocutor num determinado processo, é algo de fundamental, é o meu valor mais relevante e, portanto, que eu nunca, em qualquer caso, vou querer comprometer, e isso é algo que é muito importante e eu saber preservar. E para esta nossa abordagem aqui hoje, eu iria terminar também da forma que termino o módulo da negociação, que é dizer-vos o que é o nosso objetivo fundamental quando estamos, obviamente, num processo negocial. Obviamente que o nosso objetivo fundamental é alcançar um acordo. Esse acordo tem que ser, obviamente, um acordo na situação ótima, tentando não deixar, também uma expressão que se usa muito em negociação, dinheiro em cima da mesa, tentar aproveitar todas as oportunidades de criação de valor que foram desbloqueadas, e vamos falar também sobre isso ao longo do processo negocial, tentar capturá-las o mais possível. Portanto, essa é, obviamente, a razão do acordo, é maximizar o valor do acordo que nós queremos alcançar. Obviamente que dentro de um acordo bom, um acordo que conseguiu capturar mais uma vez todo esse valor, é importante ter aqui uma componente que é tentar que a minha parte, a empresa que eu represento, eu próprio, se for uma negociação particular, obviamente, tenha e consiga captar uma fatia relevante desse acordo. Isso é, obviamente, muito importante. Portanto, eu consegui um bom acordo, no sentido em que consegui negociar e desbloquear todas essas componentes de valor e, obviamente, consegui capturar desse valor que consegui libertar uma componente interessante para a parte que eu defendo, que eu represento, e, obviamente, terceira componente, muito, muito importante, não comprometer no futuro, tentando garantir que esse negócio é um negócio sustentável. Portanto, eu construí-o de uma forma que aquela pessoa, aquela empresa, estamos a falar de pessoas e de empresas, as pessoas são representadas as empresas, peço desculpa, são representadas por pessoas, está numa situação em que diz: olha, foi um acordo interessante, nós conseguimos fechá-lo e amanhã, mais uma vez, no futuro, estarei sempre disponível para negociar com esta pessoa, com esta empresa, porque foi capaz de gerir o processo negocial de uma forma que reforçou os nossos laços, nós fechámos o negócio foi interessante para as partes e construímos base para o futuro. Eu diria que, para terminar, esse seria o resultado ideal de qualquer negociação, e é esse resultado ideal que nós vamos tentar trabalhar, vamos tentar analisar, vamos tentar testar e treinar de forma a que aconteça cada vez mais, cada vez com mais frequência, e mesmo aquelas pessoas que hoje em dia se calhar estão um pouco menos disponíveis para abraçar processos de negociação, estejam mais vezes, porque obviamente ficaram satisfeitos, reforçaram as suas posições, alcançaram melhores resultados e sentiram-se com maiores capacidades para no futuro repetir este tipo de processos. Pedro, em suma, era isto que eu tinha para partilhar com todos hoje. Passava-te a palavra para as questões que quiseres colocar ou que tenham colocado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua breve apresentação, professor, foi sem dúvida muitíssimo interessante. Se calhar agora avançamos então para as questões. A primeira questão: como devemos lidar com situações onde diversos interlocutores numa negociação e a mesma se arrasta demasiado tempo?
Pedro, obrigado pela pergunta e obrigado por quem a colocou. Obviamente que esse é um processo fundamental num processo negocial, como num processo de venda, que é nós termos sempre a noção e a preocupação de manter o controle do nosso lado. E, portanto, isso é muito importante, por exemplo, para a questão do timing, garantir que os processos não se arrastam eternamente e, portanto, que nós conseguimos, em cada interação que temos com o nosso interlocutor, marcar uma próxima deadline, clarificar claramente quais são os próximos passos, o que é que cada uma das partes ficou de fazer e em que timing, isso é fundamental. E também na questão dos interlocutores, é um tema muito, muito interessante e que também nós abordaremos no módulo, que é sabermos, entre aspas, com quem estamos a falar. E com quem estamos a falar não é só a questão da pessoa A ou a pessoa B, é qual é o seu papel no processo negocial, qual é a componente que essa pessoa está a aportar à negociação e de que forma é que nós devemos, obviamente, ir de encontro aos seus interesses. E, portanto, falaremos, obviamente, nos vários tipos de interlocutores e da forma como vamos abordar. Mas, claramente, é um tema central do processo negocial e mais uma vez, em negociações complexas, a questão dos múltiplos interlocutores é algo muito importante de abordarmos e, portanto, claramente é um tema que iremos abordar. Aqui outra questão que engloba um pouco toda aqui a disciplina no programa de negociação, ou seja, o que posso esperar da disciplina de negociação do programa executivo B2B? Pedro, como falamos um pouco, penso que essa é a pergunta que resume aquilo que eu falei, não é? Portanto, estamos a falar de um módulo que é um módulo eminentemente prático e, portanto, nós, obviamente, teremos, como é óbvio, estamos numa escola de prestígio, teremos alguma componente teórica, no fundo, de dar um enquadramento dos tópicos e dos assuntos que vamos tratar, mas a ideia é ter uma componente muito, muito prática. E, portanto, é saber fazer, levar as pessoas a ter essa disponibilidade, essa vontade, num ambiente que é um ambiente, obviamente, académico e, portanto, que não há erros, onde não há falhas, todos eles servem como oportunidades para melhorarmos, né? E, portanto, as pessoas que tiverem a oportunidade de fazer o programa, e penso que isso também está espelhado no feedback que temos tido das pessoas que fizeram este módulo já em edições anteriores, é um programa muito, muito, muito prático, em que vamos pôr em cima da mesa experiências de várias áreas, de várias empresas, de vários interlocutores, e essa é a riqueza do programa, é também a riqueza dos alunos que temos tido ao longo dos diversos programas, que vêm de setores muito diferentes, com experiências negociais também muito distintas, e que quando nós partilhamos essa informação em sala e quando usamos para contextualizar algum conceito, obviamente que aquilo que conseguimos é sempre um processo muito interessante de aprendizagem e, portanto, eu diria que se vierem fazer connosco este programa, tenho a certeza que no final saberão lidar de forma muito pragmática com alguns aspectos que às vezes são grandes barreiras nos processos negociais e são essas também dicas, algumas delas, que vamos partilhar e que vamos construir e que vamos treinar de forma, mais uma vez, a ajudar as pessoas a negociar mais e melhor. Avançando aqui para uma última questão, professor. Qual considera ser o erro mais frequente cometido em negociação? Pedro, mais uma vez, obrigado pela pergunta, porque é um tema muito, muito interessante e se calhar também ajuda-me aqui a fazer aqui a ponte entre aquilo que são as vendas na perspectiva mais tradicional e obviamente aquelas que nós acreditamos, a lógica de que o vendedor é alguém que está a ajudar e vender é ajudar o outro. O erro mais clássico, que é aquele que eu diria que é o mais comum nas negociações, como também nas vendas, e aqui os dois conceitos até são próximos do ponto de vista das implicações, é aquele negociador que centra toda a sua negociação em si próprio. E, portanto, que no fundo eu estou a falar com a pessoa A, ou com a pessoa B, ou com a empresa X, ou com a empresa Y, a minha abordagem é sempre a mesma, eu sou muito bom naquilo que faço, tenho uma autoconfiança super relevante, estudei muito bem todos os argumentários de venda da minha empresa e, portanto, obviamente que o resultado só pode ser positivo, porque eu vou ser capaz de esmagar a outra parte com todos os argumentos que eu tenho e com as características fantásticas do produto, ou da empresa, ou do serviço que eu defendo ou que eu vendo. E esse é o erro clássico, é no fundo eu centrar a minha atenção e toda a minha energia naquilo que é as minhas características, as características do meu produto, em vez de pensar que não, eu tenho uma oportunidade de ter pela frente alguém que é diferente de mim, que tem interesses diferentes dos meus e que quanto mais eu for capaz de o conhecer, de o analisar, de perceber onde é que eu posso ajudar, voltamos ao tema da ajuda, melhor será o resultado da negociação. Obviamente que eu tenho que ser conhecedor das minhas características e dos meus produtos, está fora de questão. Agora não posso centrar a minha ação em mim próprio em vez de a centrar no outro. E as pessoas, os vendedores, os negociadores, tipicamente este é um erro básico, eu diria, mas infelizmente comum, de que centram todo o processo em si próprios e obviamente que os resultados que obtêm serão sempre
prejudicados por essa sua abordagem, estão muito menos atentos ao outro, estão muito mais preocupados em passar a sua própria imagem, as vantagens do seu próprio produto. É, mais uma vez, um erro clássico e, portanto, obrigado pela pergunta, dá uma oportunidade de falar sobre ele, mas é algo muito, muito, infelizmente, habitual. Muito obrigado, professor. Bom, dado que já estamos aqui em cima da nossa hora também e já não temos mais nenhuma questão colocada, penso que podemos dar por terminada esta sessão. Gostaria de ter aqui alguns agradecimentos finais, desde já ao professor, pela sua disponibilidade em estar aqui presente no webinar de hoje e pela sessão de esclarecimentos prestada. Gostaria também de agradecer a presença de todos neste webinar de negociação orientada para o valor e dizer que me encontrarei ao dispor para caso pretendam saber mais alguma informação acerca do programa executivo B2B. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado. Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem designadamente cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constitui um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ela oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país.